Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar início à nossa escola dominical e hoje nós vamos fazer uma introdução. Nós começaremos uma série de estudos baseada em um outro livro. Nos últimos meses nós estudamos os assuntos baseados no livro A Vida na Casa do Pai, de Wayne Mack. E a partir deste domingo nós vamos nos basear os nossos estudos neste livro de John Piper, Não Jogue Sua Vida Fora. Nós vamos começar lendo o texto base, texto que inclusive John Piper usa como base para o prefácio do seu livro, e depois eu farei uma oração. Abra a escritura na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, verso 19 e 20. Assim diz a escritura sagrada: Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Vamos orar. Santíssimo Deus e Pai, graças te damos por esse momento de estudo da Tua Palavra, da Tua instrução sobre a nossa vida. Fortalece a Tua Igreja, ó Deus, e nos abençoa ao ouvirmos e entendermos e praticarmos a Palavra do Senhor. É no nome de Jesus que nós oramos agradecidos. Amém. Muito bem, meus irmãos, esse livro de John Piper é um livro pequeno da editora Cultura Cristã, editora da nossa igreja. Se os irmãos quiserem adquirir para acompanharem as aulas da escola dominical, é um preço bem acessível. E eu quero passar rapidamente aqui pelo sumário, porque os assuntos que serão tratados aqui, John Piper vai falar de gloriar-se somente na cruz. Ele vai falar de magnificar a Cristo por meio de dor e morte. Ele vai falar sobre o risco é certo, é melhor perder a vida do que jogá-la fora. O alvo da vida, que é alegremente fazer outros alegres em Deus. Viver para provar que Ele é mais precioso do que a vida, Ele, no caso, Deus. Não desperdice sua vida das 8 da manhã às 5 da tarde. A majestade de Cristo em missões e misericórdia, um apelo para esta geração. E no capítulo 10 ele faz uma oração para que ninguém diga no final da vida, joguei a minha vida fora. Então, um livro muito interessante, traz reflexões profundas para o nosso coração e nós basearemos os nossos estudos a partir deste livro. Bom, eu quero responder nesta manhã, ou pelo menos dar uma das respostas, para a seguinte pergunta: o que significa não jogar a vida fora? O texto base que John Piper usa no prefácio deste livro é a primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, verso 19 e 20. O contexto, se você olhar a partir do verso 12, Paulo está falando sobre imoralidade sexual. E ele vai dar diversas diretrizes aqui para a igreja de Corinto, quanto à questão do que convém, do que não convém, quanto à questão da prostituição, da imoralidade em si. E ele vai falar no verso 18, fugir da impureza, e ele vai enfatizar que o pecado da imoralidade sexual ele é cometido contra o corpo e atinge diretamente a relação com o Espírito Santo que habita no crente. Mas eu quero destacar aqui aquilo que está em evidência no verso 19 e no verso 20. Olhe a pergunta de Paulo no verso 19. Acaso não sabeis que não sois de vós mesmos? Então Paulo faz essa pergunta para os cristãos de Corinto, uma pergunta que também deve nos levar à reflexão. Nós não somos donos de nós mesmos. Aqui ele está enfatizando a questão da imoralidade, então ele está falando dono do próprio corpo. Mas é claro que não é só o nosso corpo que não nos pertence, toda a nossa vida pertence ao Senhor.
nosso Deus. Se nós, mesmo que o indivíduo não seja crente no Senhor Jesus, a vida não pertence a ele, pertence a Deus que a deu. Mas aqueles que são crentes têm consciência disso e buscam viver para Deus. Isso é importante. Inclusive, quando John Piper começa escrevendo o livro, ele fala que esse livro é para cristãos que já sabem que pertencem a Deus e por isso não devem jogar a vida fora, desperdiçar a vida, e para não cristãos, para que eles tenham a consciência, a clareza, que eles saibam que eles pertencem a Deus, porque de fato eles pertencem e eles devem viver para Deus. Então nós não pertencemos a nós mesmos, então não há uma esfera de domínio próprio da nossa parte, porque Jesus nos redimiu, o Espírito Santo fez sua habitação em nós e o Deus triuno reivindica que nós pertencemos, reivindica que nós pertencemos a Ele. E se nós pertencemos a Ele, nós devemos olhar para a sua orientação, para a sua palavra e buscar viver de maneira que a nossa vida não seja desperdiçada, de maneira que não joguemos a nossa vida fora. No verso 20, ele fala assim, porque fostes comprados por preço. Aqui é interessante que Paulo ele está fazendo alusão à morte de Jesus na cruz, é claro, onde Cristo paga o preço da nossa redenção, paga pela nossa libertação do pecado, para que como filhos dele, filhos do Pai Celestial, nós pudéssemos viver debaixo da tua bênção, debaixo da tua graça e viver para Ele. É interessante que o termo comprou traz à mente a ideia do mercador de escravos. E Paulo está fazendo uma alusão a isso também, porque a ideia é que nós éramos escravos do pecado, escravos do diabo, mas a partir do momento que nós somos redimidos, salvos em Cristo Jesus, nós deixamos de servir ao pecado. Nós ainda somos pecadores, mas nós deixamos da servidão, a escravidão do pecado, para servir ao Senhor nosso Deus. Claro que a analogia não é 100%, não estamos pensando aqui que nós somos escravos de Jesus Cristo em um sentido negativo, mas em um sentido positivo. Porque nós servimos ao Senhor nosso Deus, nós pertencemos a Ele, Ele é o nosso dono, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador, e isso é motivo de alegria para nós. Assim como desde o Antigo Testamento haviam leis, inclusive, para que se aquele escravo amasse muito ao seu senhor, quando chegasse o tempo da alforria, se ele não quisesse ir embora, ele poderia comunicar ao seu senhor o seu desejo de permanecer servindo ao seu senhor. E ele teria, segundo as leis, ele poderia ter a sua orelha furada para que, assim marcado, ele continuasse servindo aquele senhor durante toda a sua vida. Assim também é para nós, servos do Senhor nosso Deus. Uma vez que nós somos comprados por Ele, nós não queremos, ou não deveríamos querer, lógico, deixar de servir ao Senhor. E devemos servi-lo com alegria, viver para Ele com alegria. Então, certamente, isso significa não jogar a nossa vida fora. Nós fomos comprados por preço. Nós não somos donos de nós mesmos. Pertencemos ao Senhor. E devemos viver de tal maneira, devemos viver servindo ao Senhor nosso Deus. John Piper traz no prefácio, eu queria ler duas frases aqui do livro. Ele vai dizer o seguinte: o caminho da alegria de exaltar a Deus custará a sua vida. Nós acabamos de mencionar aqui a alegria de servir ao Senhor, e é de fato uma grande bênção, um privilégio viver para o Senhor, ou buscar viver para o Senhor. Mas ele dá um aviso aqui, que o caminho da alegria de exaltar a Deus custará a sua vida. E aí nós vamos ler Marcos capítulo 8, verso 35, que nos fala um pouco dessa questão. Obviamente que John Piper está pensando aqui no texto bíblico, que diz o seguinte, Marcos 8, 35.
Aliás, o 34 primeiro, né? Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. É interessante essa questão que Jesus apresenta para os seus seguidores, essa questão de cruz, de segui-lo, essa dicotomia que para o mundo talvez era um absurdo, naquela época já era um absurdo. Perder a vida, quem perde a vida ganha por causa do Evangelho e tal. E no verso 36, Jesus fala que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, ou que daria um homem em troca da sua alma. É interessante que a gente vai falar daqui a pouco sobre existencialismo, que é algo que foi muito forte na juventude de John Piper, ele cita isso no primeiro capítulo, mas é algo que não é novo a ideia do homem de que perder, no conceito, digamos, normal do homem, perder nunca vai ser ganhar. Mas em Jesus Cristo, na caminhada cristã, muitas vezes perder é ganhar. E nesse caso aqui especificamente da vida cristã, quando nós perdemos, é aí que nós ganhamos. Quando nós perdemos a nossa pretensa autonomia, a nossa pretensa liberdade, que nós na verdade não somos livres como desejaríamos que fosse muitas vezes, é aí que nós ganhamos. Mesmo pertencendo ao Senhor, aliás, pertencendo ao Senhor, aí é que somos livres. Aí é que temos liberdade de fato. Antes disso, nós temos uma pretensa ou uma pseudo-liberdade. Achamos que somos livres, mas somos escravos daquilo que daquilo que nos destrói, daquilo que nos leva para a perdição eterna. Veja, John Piper fala o seguinte no seu livro também. Este livro não é a respeito de como evitar uma vida machucada, mas de como evitar uma vida desperdiçada. Não é essa ideia de venha para Cristo e pare de sofrer, ela nunca foi bíblica. Pelo contrário, muitos cristãos, por se tornarem cristãos, por serem cristãos, é aí que exatamente eles têm sofrido mais. É só olharmos para relatos da igreja perseguida. Então a vida cristã, ela não é algo sobre viver uma vida tranquila, calma, serena até o fim, mas é viver para o Senhor, independente do que aconteça, independente de como vai caminhar as coisas. Nós devemos nos lembrar da primeira pergunta do breve catecismo de Westminster, que diz o seguinte: qual é o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus, resumindo, né? A resposta da pergunta do breve catecismo. E é assim que nós devemos viver. Não desperdiçar, não jogar a nossa vida fora, a nossa caminhada aqui nesta terra, é viver para a glória de Deus, é viver para Deus. Como que nós fazemos isso? Nós caminhamos de acordo com a palavra do Senhor, buscando um viver santo, um viver reto, um viver que agrade ao Senhor, com boas práticas, com boas obras, não para a nossa salvação, mas porque nós somos salvos, como diz Tiago, com um viver piedoso, com um linguajar santo, com um procedimento adequado de um cristão, de um peregrino, de alguém que está vivendo nesse mundo, esperando o seu rei voltar, para então estar completa a sua alegria, por assim dizer. John Piper ele fala no capítulo 1 sobre o existencialismo, e ele vai dizer o seguinte, que na sua época o existencialismo estava batendo muito forte. O existencialismo é uma corrente filosófica que na verdade não morreu, mas tem uma nova roupagem. O que você ouve falar de pós-moderno, a base é o existencialismo. E os músicos da década de 60, 70, 80 contribuíram bastante para disseminar o existencialismo na letra das suas músicas.
E aqui ele cita no capítulo 1, principalmente as músicas dos Beatles, uma das músicas dos Beatles que enfatizavam essa ideia do existencialismo. Mas o que é o existencialismo? É a ideia de que nós existimos primeiro para depois termos uma essência, sermos alguma coisa. Isso é, você existe e depois você cria a sua essência. E aí você faz a sua essência escolhendo livremente ser o que você será. E isso pode ter a ver com Deus ou não, pode ter a ver com propósito, com o sentido da vida. É uma, na verdade, miscelânea de coisas, o existencialismo. Tem um autor que chama Geneveit, e ele traz uma definição do existencialismo. O existencialismo, ele ataca o sentido da vida, dizendo que ela não tem sentido. Uma vida autêntica é aquela que não aceita as respostas da tradição, da razão ou da religião. Os existencialistas originais, diz Veit, eram almas atormentadas que lutavam contra o desespero. Os existencialistas populares de hoje acham que essa falta de sentido objetivo, na verdade, é libertadora. Então, a ideia de você compartimentabilizar tudo, por exemplo, vem do existencialismo. E o que isso afeta na nossa caminhada, na nossa vida cristã? Por exemplo, as pessoas dizem para você, a sua fé ela é só para você. Você não deve falar deste Deus para conosco aqui. Você deve falar do seu Deus só entre as paredes da sua igreja. O existencialismo, ele olha e diz assim, olha, não ter sentido nenhum é que de fato é libertador. Porque nós não temos um fundamento transcendente ou um fundamento metafísico para o qual nos apoiar. O existencialismo prega também que a vida é essa aqui, termina aqui, nada mais importa além daqui. Então, na época da juventude de John Piper, o existencialismo ele era muito forte. Ele trouxe essa carga toda para a juventude daquela época. E isso impactou e ainda causa impacto no nosso tempo. Porque é só uma nova roupagem. A nossa geração de hoje é o que estão chamando de geração líquida. Não se apoiam em nada, não há nada sólido, apenas subjetivismo. Nada é objetivo, nada de fato faz sentido objetivo para o existencialista, para o que nós chamamos hoje de pós-moderno. Né? E a ideia é que não se tem verdade absoluta ou algo desse tipo. Mas, como Francis Schaeffer diz no seu livro O Deus que Intervém, assim está traduzido, né, para a nossa língua, mas o sentido é o Deus que está lá, ou o Deus que existe. Ele traz no seu livro que Deus é a realidade absoluta, objetiva de todas as coisas, e tudo que para nós parece realidade é dependente de Deus. Existe criação e criador, nada mais. E a criação obtém todo o seu sentido e propósito de Deus. Então, meus irmãos, quando nós falamos de não jogue a sua vida fora ou não desperdice a sua vida, é porque a nossa vida ela foi criada com o propósito de viver para Deus. E aqueles que não estão vivendo para Deus, eles estão em desacordo com o propósito para o qual eles foram criados. Quando nós compramos um eletrodoméstico, que seja, nós esperamos que ele faça aquilo para o qual ele foi projetado. Se ele não fizer, se um liquidificador não bater os ingredientes ali, não faz sentido nós termos este eletrodoméstico. Eu estou usando este exemplo para que você pense que não faz sentido vivermos neste mundo sem o propósito de viver para Deus. O homem, quando ele se diz autônomo de Deus, quando ele vê
objetividade na subjetividade da falta de sentido da vida, ele está sendo contraditório a partir da sua criação. Porque Deus o criou com o propósito de viver para Deus. O pecado desvirtuou isso, é verdade, e o homem tem jogado a sua vida fora de diversas maneiras. Mas nós precisamos nos atentar. Aquele que o Espírito Santo habita nele, você crente, precisa entender que a sua vida não pode ser desperdiçada. E o que significa não jogar a vida fora, mais uma vez? Significa entender que o Evangelho não é sobre você, é sobre Jesus Cristo. É sobre o Cristo encarnado, crucificado e ressurreto e a sua glória eterna. E você vive para isso. Você vive não para si mesmo, mas para glorificar ao Senhor, para exaltar ao Senhor na sua vida. Não jogar a vida fora significa que nós buscamos viver uma vida que agrade ao Senhor. Buscamos viver uma vida que exalte ao Senhor, com todas as nossas imperfeições, com todas as nossas falhas, com todas as nossas deficiências. Nós buscaremos, não pela nossa força, não pela nossa capacidade, mas pela força do Senhor, pelo Espírito dele que nos ajuda dia após dia a caminhar de acordo com a vontade do Senhor e olharmos e entendermos que nós não desperdiçamos a nossa vida de fato. John Piper pregou em 2000, no ano de 2000, em uma conferência para jovens universitários em uma fazenda lá nos Estados Unidos. Ele pregou para cerca de 40 mil universitários. O sermão que ele pregou é, de certa maneira, base para este livro, Não Jogue Sua Vida Fora. Ele escreveu esse livro cerca de 3 anos depois deste sermão. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link para que você veja esse sermão pregado há 20 anos atrás. E ele usa 2 ilustrações ali naquele sermão que, quando eu vi, eu me converti em 2007 e uma das primeiras coisas que eu vi assim na internet relacionadas a isso foi a pregação de John Piper, essa pregação. E eu nunca mais esqueci aquele sermão e a ilustração que ele usou, porque ele falou de 2 missionárias que haviam morrido em Camarões, um acidente de carro, e as 2 com mais de 80 anos e vivendo uma longa vida de serviço ao Senhor. E aí John Piper dá um sorriso e ele diz que isso não era uma tragédia. E aí ele fala que tragédia, e aí ele conta uma outra história que saiu numa pequena coluna de um jornal, de um casal que aposentou cedo. Isso foi na década de 70. E esse casal viajou pelo mundo e esse casal fez uma coleção de conchas. E aí ele fala que isso é uma tragédia, porque aquele casal desperdiçou a sua vida, o final da sua vida, colecionando conchas ao redor do mundo, ao invés de fazer algo útil na obra do Senhor, que de maneira mais enfática pudesse glorificar ao Senhor. Ele até diz que na última etapa da vida, que é sendo idosos, né? Aquele casal se apresentaria a Deus depois que morressem e falariam para Deus: olha que linda a nossa coleção de conchas. E aí ele chama atenção para aqueles jovens, para que eles não vivessem o sonho americano, que era o ideal, principalmente daqueles anos, décadas de 90, anos 2000. Hoje eu não sei mais se ainda o sonho americano é algo tão latente na cultura americana, mas naquela época era. Então ele chama a atenção daqueles cerca de 40 mil universitários, para que eles tomassem cuidado, para que o sonho americano não absorvesse a vida deles, de modo que eles vivessem para si, para os seus prazeres, para os seus deleites e coisas dessa natureza. Ainda aqui no livro, mais uma citação
de John Piper, ele diz assim: alguns de vocês morrerão no serviço de Cristo, e isso não será tragédia. Ter em maior estima a vida do que Cristo é tragédia. Baseado no que ele disse na mensagem. Esse livro foi escrito 3 anos depois desse sermão. Então, de fato, nós viver para Deus e morrer em Cristo não é uma tragédia. Como ele disse, tragédia é nós vivermos para nós mesmos, uma vida sem Cristo. E ele diz assim no finalzinho do prefácio: lembre-se, você tem uma vida e é só. Você foi feito para Deus, não jogue fora a sua vida. A morte, meus irmãos, principalmente nesse tempo em que vivemos, tempo de pandemia, em que estão morrendo muitas pessoas diariamente, nós precisamos nos lembrar que a morte ela não é uma tragédia para o cristão. Claro que nós vamos lutar pela manutenção da vida, é claro que nós vamos cuidar da nossa saúde e preservar a vida em qual estado ela esteja, mas nós devemos nos lembrar que morrer para o cristão é estar com Cristo. E enquanto não chega o momento da nossa partida, como vocês bem sabem, não tem senha, não tem horário, não tem dia, não sabemos quando será, mas até aquele dia nós precisamos viver para o Senhor nosso Deus. Nós não podemos jogar fora a nossa vida. 2 Timóteo, capítulo 4, versos 7 e 8. Vou ler esse texto e nós encerramos essa introdução. Segunda Timóteo 4, 7 a 8. Aliás, o verso 6, primeiramente. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, o qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vida. Veja bem, Paulo está falando com Timóteo. Paulo está preso. Paulo sabe que a hora da sua morte está chegando. No verso 6 ele fala: o tempo da minha partida é chegado. No momento presente ali, em que Paulo escrevia a carta, ele está pensando: está chegando a hora de eu partir. No verso 7 ele diz: eu combati o bom combate, Timóteo. Completei a carreira e eu guardei a fé. Paulo está se lembrando da sua caminhada até aquele momento. Ele sabe que está chegando a hora da sua morte. Muitos de nós, irmãos, não teremos condições de chegar à ditosa velhice e dizer palavras como essa. Muitos irmãos conseguirão. E naquele momento final, naqueles meses finais que antecederem a sua morte, eles poderão dizer que combateram o bom combate, completaram a carreira e guardaram a fé. Mas talvez para muitos de nós não, talvez nós partiremos sem que tenhamos tempo de refletir sobre isso. Mas o importante não é a reflexão nossa, o importante é que tenhamos, enquanto estivermos aqui, combatido o bom combate, completada a carreira, guardada a fé. Não importa em que momento seremos recolhidos pelo Senhor, importa que estejamos vivendo para o Senhor. E aí no verso 8 ele diz: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Meus irmãos, não só para Paulo a coroa da justiça estava guardada e Paulo já recebeu a sua coroa e já desfruta dela em partes e aguarda o retorno do Senhor Jesus para desfrutar dela plenamente, mas também para mim e para você. Se nós amamos a vinda do Senhor. E se nós amamos a vinda do Senhor, que ainda será no futuro.
nós precisamos viver no presente para o Senhor nosso Deus. Nós precisamos, irmãos, examinar a nossa vida constantemente, olhar como eu estou vivendo. Eu estou vivendo para mim? Eu estou vivendo para juntar tesouros no meu celeiro, que onde traça e ferrugem corrói, como diz a Escritura? Ou eu estou pensando nos tesouros celestiais e estou vivendo para eles? Uma das piores coisas que o pós-modernismo faz, ou o existencialismo faz, é deixar o nosso coração arraigado nas coisas deste mundo. Não só no materialismo, mas em tudo que o homem possa se apegar deste mundo. E nós precisamos nos colocar diante de Deus, rogar a Ele para que abra o nosso coração, o nosso entendimento, que o Espírito Santo dele incomode a nossa vida, para que não caiamos na falácia de nos agarrar a coisas deste mundo, mas que nós busquemos uma vida para o Senhor, da maneira que ela se apresentar para nós, da maneira que o Senhor nos dirigir, dentro das nossas capacidades, dentro do contexto em que cada um de nós está. Mas nós precisamos refletir sobre isso. Nós vivemos na correria, nós vivemos num turbilhão de coisas e não paramos para refletir sobre essas questões. O que eu estou fazendo da minha vida? Tenha você 15, 20, 30, 40, 50, 60 anos, não importa em qual momento da caminhada você está. Nós precisamos continuamente pensar o que nós estamos fazendo com a nossa vida, para que não cheguemos no final da vida e olhemos para trás e falemos: desperdicei a minha vida, o meu vigor, a minha saúde, a minha disposição. Gastei tempo com coisas inúteis, ao invés de investir com o Senhor, no trabalho, no reino e em tantas outras coisas correlatas. Meus irmãos, que Deus nos abençoe e nos dê clareza de entendimento, para que tenhamos consciência e para que nós vivamos sem jogar a nossa vida fora. Que Deus nos abençoe. Vamos orar mais uma vez. Pai Santo, graças te damos, porque o Senhor é bom e misericordioso para conosco. Graças te damos porque, mesmo com a nossa fraqueza, falhas, o Senhor nos sustenta com a tua destra fiel e conduz a nossa vida, ó Deus, de maneira que tenhamos condições de viver para o Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a refletir sobre a nossa vida, como estamos até aqui na caminhada. Ajuda-nos, ó Deus, a examinar com fidelidade, com sinceridade a nossa caminhada até aqui, para observarmos, ó Deus, se de fato estamos vivendo para Ti, ó Pai, como servos do Senhor, ou se estamos tão envolvidos conosco mesmo, com a nossa vida, com as coisas deste mundo, que já estamos até esquecendo de que nós estamos aqui com o propósito de glorificar e viver para Ti, ó Deus. Que o Senhor assim, ó Deus, nos aponte as nossas falhas e que o Senhor, por meio do Teu Espírito, nos dê forças, ó Pai, para corrigirmos o nosso caminhar, ó Deus. Assim o Senhor ajude a Tua igreja, abençoando-a, fortalecendo-a, para que ela viva para Ti, ó Deus. Porque é para isso que nós estamos aqui, é para isso que nós devemos viver. Não permita, ó Deus, que nenhum de nós, nenhum dos meus irmãos, venham a desperdiçar tempo, os recursos e tudo o que o Senhor tem dado para eles, ó Deus, em grande abundância. Não os deixe desperdiçar nada disso, ou jogar fora na caminhada, mas que eles aproveitem, vivendo tudo para o Senhor, para a Tua glória, para a alegria e graça diante de Ti. Assim eu oro, agradecido em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Deus os abençoe. Tenhamos todos um bom domingo na presença do Senhor.